cartografia de sinistros que ocorrem no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. Então, nós estamos na unidade federativa do Rio de Janeiro. Nós temos uma corporação de bombeiro, né, o Corpo de Bombeiro Militar. O Corpo de Bombeiro Militar ele precisa da nossa ajuda, da nossa contribuição. Para quê? Para que eles possam estar atuando, de uma forma, né, mais segura, até para o nosso resguardo mesmo. Eles estão fazendo o trabalho deles, eles precisam da nossa contribuição. Então aqui na tela a gente pode observar o SBV, o suporte básico, né, de vida nos logradouros públicos do Estado. É uma questão que recorrentemente cai na prova, que é o acionamento correto dos órgãos quando ocorre um sinistro dentro da malha viária. Então nós tivemos aí durante a semana, infelizmente, né, nós tivemos, como nós estudamos, lembra, Dani? Então, o Vitor chegou aqui e comentou, olha, o Jonathan caiu porque ele saiu de uma pista, né, que era uma faixa de tráfego do lado esquerdo, nisso, numa interseção inteira com a Carlos Marighella, ele entra, isso foi essa semana, ele entra, aí o que aconteceu? A pista que ele estava era de pavimento, do outro lado, infelizmente, areia. A lateral do pneu, nós sabemos que não pode ser utilizada, né, como elemento de frenagem, como elemento rodante. E ao fazer isso, ele derrapou, perdeu o controle da motocicleta e não ricocheteou contra o caminhão. Ele entrou embaixo do caminhão no eixo dianteiro. Ele não foi atropelado pelo caminhão, muito pelo contrário. Ele sofreu o quê? Um trauma no crânio, caiu embaixo daquele eixo, bateu na estrutura do quadro, que é tão importante que a gente saiba como é que funciona a estrutura do veículo na aula de mecânica, justamente para isso. Na aula de direção, que a gente saiba quais são os itens que cada veículo tem, para que a gente possa ter uma ação mais corretiva, mais assertiva, na hora que você vai tomar uma decisão 100%, né, segura, de efetivar uma manobra de ultrapassagem, ou uma entrada, numa inserção como ele convergiu à esquerda. Essa derrapagem levou ele a óbito. Quando as pessoas chegaram ali, você pode reparar que na imagem que nós vimos anteriormente, que consta, né, no nosso trabalho extra que nós fazemos, né, de estudo mais intensificado, o que nós vimos? Que o veículo, né, colidiu, ficou embaixo quase que íntegro, as pernas dele estão pro lado de fora, a roda, obviamente, não passou pelo corpo dele, a área do abdômen está íntegra também, e quando a corporação foi acionada, nós estávamos em sala de aula, nós vimos o corpo de bombeiro passando por aí. Então, qual é o motivo da gente estar mencionando isso? Estamos mencionando isso justamente na nossa responsabilidade como Centro de Formação de Condutores, que é o papel da Autoescola Estrela, principalmente na nossa área, né, no nosso entorno. Nós sabemos que os municípios adjacentes, Niterói, ele é afetado pela formação dos condutores que são por nós, né, apresentados aos conteúdos de legislação, direção defensiva, noções básicas de funcionamento veicular que a gente conhece como mecânica, convívio social no trânsito, que é tão importante, a convivência entre nós, né, ônibus com caminhão, caminhão com moto, que no caso motocicleta, é o que sempre vai tomar o maior prejuízo, no caso, sempre tem que ter o maior tomando conta do menor, conforme o CTB, na norma geral de circulação e conduta, nos impõe. Então, a nossa proposta de trabalho de hoje, diferente da anterior, é o quê? É a gente trabalhar em cima de ajudar a corporação, que nesse caso é a CBMERG. Nós temos no nosso batalhão, o Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Rio de Janeiro, contribuir com o que é? Com a nossa saída o mais rápido possível para a faixa da esquerda, o que nos obriga a ter noção de como é a via. Né? Quantas vias nós temos? Lembra, Yasmin? Quais são as vias? Nós temos quantas vias? As vias urbanas e as vias... Quais são as vias, Daniele? Vias urbanas e rurais, não é isso? A cidade, vamos juntos? O que nós temos? Vias urbanas e vias rurais. Então, essa é uma primeira preocupação que nós temos que ter. Porque a maioria das vezes, na hora que nós abrimos o livro, no manual de formação, o que nos diz? Primeiro tem que sinalizar. Primeiro você tem que cuidar da sua segurança individual. Se você sair do veículo sem ninguém saber o que está ocorrendo, quem está correndo risco? O socorrista. E na verdade, a maioria das pessoas, quando a gente tem uma situação, todos nós, quando tem uma situação de sinistro, alguém caiu, alguém, sei lá, desmaiou, mal súbito, né? Que nós sabemos que agora está aparecendo novamente o suporte básico de vida. Nós sabemos que cada um dos lugares que nós estamos, nós podemos ter uma ocorrência. Aqui, num prédio, por exemplo, nós precisamos de escalonamento do corpo de bombeiro. Aqui, quando pega fogo em algum lugar, os combatentes do fogo, são eles que muitas vezes vão chegar lá e vão fazer o quê? Abrir caminho para os paramédicos.
Então, o acionamento correto é fundamental para que nós possamos estar atuando de acordo com o quê? Com uma soma, né, positiva de ações. O corpo de bombeiro ele é acionado com que número? Alguém lembra? Olha para lá. 193. Então, o SBV também. O SBV, ó, o suporte básico de vida, ele não é o SAMU. Vou colocar aqui, ó. Ambos aqui atuam com o número 193. Quando nós pedimos auxílio, nós temos que fazer o quê? Isso é um serviço de utilidade pública, muito importante que o CFC divulgue os números dos resgates, no caso, né, do SEGOA, como ele vai aparecer, a qualquer hora, em qualquer tempo, em qualquer mar. De repente a pessoa sabe fazer um passeio e ela pensa assim, eu vou fazer um passeio, vou lá para Maricá. Aí entra nessa nossa região, que tem uma orla linda, maravilhosa, nossa cidade é uma coisa maravilhosa, né? Chama o audiovisual, você pegar, tirar uma fotografia diante do mar, na montanha, você tem que ter os cuidados que são necessários, senão você mais uma vez vai precisar fazer um destacamento de um grupamento que vai estar atuando onde? Ali no caso, no mar. E nós temos que lembrar que ali é mar aberto. Colocar o carro nas proximidades de uma área com saibro, você tem resistência. Se você colocar o carro sem conhecer a restinga, por exemplo, vindo para cá, nessa região, e colocar o carro numa área com uma faixa de restinga e areia, você pode ficar com o carro atolado. Então, quer dizer, tudo a gente precisa ter um conhecimento prévio para não fazer com que nosso passeio, nossa trilha, nossa viagem, né? Nosso deslocamento diuturnamente acabe numa catástrofe, a gente precisa fazer o acionamento da corporação. Temos também um outro grupo que trabalha com emergências, que é o Serviço de Atendimento Médico ou Móvel de Urgência. É bom lembrar que também temos o SAL. Lembra? SBV, SAMU e SAL. SAL não é SAMU. O SAL é um serviço que somente a concessionária tem. Ele é o serviço de atendimento ao usuário. A numeração dele está na entrada da via onde você está trafegando. Como exemplo, nós podemos colocar: entrou na Autoban, CCR, a Lanza, a própria Ecoponte, Artérias Fluminense, todas elas têm pedágio e, obviamente, elas precisam ter o quê? Todas elas precisam ter serviços de atendimento ao usuário que sejam compatíveis com as atividades de desencarceramento. Eles precisam fazer o quê? Desafogar a corporação do nosso estado, o Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Rio de Janeiro. E aqui o SAMU vai fazer o quê? Alguns serviços com número diferenciado. Qual o número do SAMU? Esse aqui é o 93, aqui é o 192. E nós precisamos aprender a parar de fazer acionamento do 190 de forma equivocada. Quando alguém está no trânsito se conflitando um com o outro, o número 190 precisa ser acionado para quê? Quando existe uma necessidade de uma intervenção de força. E aí nós não estamos contribuindo, mais uma vez, para o chamamento do recurso superior adequado. Então, eu vou pedir para a gente abrir lá na página que vai falar sobre a sinalização e sobre o procedimento, né, que nós sabemos que existe na página 102, sequência das ações de socorro, e aí ele coloca para nós o que nós devemos fazer. Nós, primeiro, número 1, como é que está? Embaixo aí da Lei Federal 10.211 de 2001, o que nós temos no número 1? Vamos lá. Número 1, manter a calma. 2, garantir a segurança. Mas o que ele fala na sequência? Sinalizando o local do acidente. Então a gente vai parar aí e vai colocar ali. Quando ele fala manter a calma, é agir fora do instinto que nós temos. De quê? De ataque, de fuga. Dentro do nosso cérebro nós temos as informações vindas da amígdala, que muitas vezes acaba... A gente julga as pessoas. Mas ele fez isso, ou ele fez aquilo, ou ela fez isso, fez aquilo. E nós vamos usar o sinistro do próximo, né? Do condomínio Manuela. O que ocorreu ali? Dizem, eu não sei, porque eu não estava lá, mas as imagens mostram 2 veículos passando o quê? No contrafluxo do tráfego, e de repente 2 veículos saindo da lateral da linha de bordo, num fluxo longitudinal, sentido centro de Maricá. E o que aconteceu? O carro branco atropelou 5 pessoas de uma só vez, que estavam tentando fazer a travessia do lado, né, do canteiro central para o sentido do condomínio. Quem é o culpado? Aí você vai pensar, é o culpado, isso não nos interessa. A aula agora não é de direção defensiva para a gente ficar avaliando
se essa manobra ou aquela manobra poderia ter sido evitada. Agora o nosso foco é simplesmente tentar minimizar o máximo possível aquele caos. E o que é caos? Caos é o sinistro provocado pela escolha da manobra. Nós sabemos que existem vários tipos. Um deles aqui está, atropelamento. Alguém pode me dar mais? O que eu tenho mais depois do atropelamento? Abarroamento, que foi o que o Jonathan fez com o caminhão. Não foi o caminhão que abarroou o Jonathan. Foi o Jonathan que infelizmente veio a abarroar o caminhão. Colisão frontal, a mais recorrente, é aquela que você tem uma faixa de um lado da pista de rolamento, uma segunda faixa do lado oposto, e os condutores não fazem a decodificação, a interpretação de que aquilo ali é o quê? É proibido ou expressamente proibido? Se existe uma dualidade, né, nas sinalizações, tanto de um lado quanto do outro, é expressamente proibido. Então, se fosse uma só, seria apenas proibido. Se fosse um lado pontilhado, ora, haveria a possibilidade de um recuo, e quando não há recuo, nós estamos então aceitando o risco da manobra de colisão frontal. E aqui, o próximo seria o choque. Podemos levar isso, né, lá atrás, na sinalização da área do Flamengo, no Rio de Janeiro. Nós temos ali a enseada de Botafogo, também saindo de Botafogo, e o aterro do Flamengo. O que aconteceu? Caio Junqueira, um ator muito famoso, ele colidiu contra uma árvore e todos foram culpados. Graças a Deus, todos foram culpados. Por quê? Porque ninguém estava nas faixas, nas proximidades, quando ele fez a manobra e colidiu contra a árvore. Então a gente pode dizer que ele tinha um carro maravilhoso, né? Ele estava com cinto, o airbag frontal abriu, os airbags de cortina também abriram, se eu não me engano era um Tucson, e ele foi a óbito. Por quê? Porque a hemorragia interna provocada pelo impacto da velocidade contra a árvore, então a gente pode dizer, um choque também é de suma importância que a gente entenda que essa pessoa precisa ser socorrida o mais rápido possível, porque ela não está se esvaindo de sangue, né? O fórum não perdeu 60% do sangue, que a gente pudesse visualizar e identificar, é um sangue arterial, é um sangue venoso. Se for um sangue arterial, a gente tem que fazer alguma coisa naquele momento, é uma ação imediata, certo? Então, quando ele coloca para nós, no nosso estudo, nas nossas noções básicas, que o primeiro item é manter a calma, exige de nós o quê? Uma percepção de o que está acontecendo à nossa volta, o que houve. Foi uma colisão traseira. Se for uma colisão traseira e a pessoa estiver solta no veículo, seja ela no banco da frente, ela vai ser projetada imediatamente contra quem? Contra o volante. Se ela for projetada contra o volante, o que pode acontecer? Nós vamos ter a parte, né, da caixa torácica pressionada e a paralisação do coração, porque vai espremer o osso externo que fecha, né, essa caixa, ele faz a fundição dessa nossa área de proteção e colide contra o volante, permitindo então o que vai acontecer ali? Permitindo que haja uma imobilidade tanto nas válvulas bi e tricúspide, e a pessoa vai começar a ficar sem ar também, vai ter uma parada cardiorrespiratória. Uma parada cardíaca vai levar a uma parada respiratória também. Então, no último, nós temos aqui, que nós não vamos avançar, vamos só falar até aqui, nós temos a colisão que é mais recorrente quando nós temos problemas climáticos. É caos? Claro que é. É um sinistro? É. Mas nós sabemos que o engavetamento só ocorre quando tiver no mínimo quantos veículos, Wellington? Você se lembra? Tem que ter no mínimo 3. Se nós pensássemos, né, em avisar as autoridades, principalmente o corpo de bombeiro, tendo um ônibus e um veículo de pequeno porte e mais um outro veículo de pequeno porte, se nós tivéssemos um caminhão, o que vai acontecer? Esses veículos vão ficar tão perto um do outro que eles vão acabar sanfonando. Alguns veículos têm características de proteção, né, dentro do habitáculo, desde que os ocupantes estejam. Não pode estar posicionado torto, próximo à porta. Não pode estar com o veículo com o banco muito próximo ao volante. E os ocupantes do banco de trás não podem estar soltos. Uma vez que soltos atrás, uma pessoa pode matar todos os ocupantes do carro. Uma única pessoa solta no veículo, ela pode fazer um estrago sem precedentes, porque tudo vai também depender da velocidade de desaceleração brusca que foi provocada pelo primeiro, seguida pelo segundo, um terceiro, e eu coloquei um ônibus, que é para poder empurrar todo mundo e acabar um passando por cima do outro. Então, são essas informações, o que aconteceu, quantos veículos estão envolvidos, quantas vítimas estão aparentemente dentro do veículo, que nós temos que ter a calma para poder observar.
para o corpo de bombeiro, o PAS é mais importante. Ele trabalha com uma outra lógica. Ele vai trabalhar com a lógica do quê? Do prevenir, do alertar e do socorrer. Com relação ao prevenir, ele vai fazer o quê? Ele vai avaliar a cena. Ele não entra para trabalhar enquanto ele não tiver a segurança da cena. Certo? Então aqui nós estamos falando de prevenção. Prevenir. Quando ele vai, né, fazer a atuação dele, toda aquela área já está devidamente isolada. Então, nós estamos com a lógica de vamos chamar eles. Alertar aqui seria o acionamento para eles. E o último item que nós vamos fazer, que é o trabalho de hoje, que é o quê? Socorrer. Socorrer somente após as avaliações. Paz, então, para nós seria o quê? Prevenir, vamos juntos? Alertar, socorrer. Então, manter a calma, sinalizar o veículo. Vamos pensar aqui no prevenir. Sinalizar com quem? No painel do veículo nós temos um botão. Esse botão, com uma lâmpada, aciona um dispositivo que é igual ao item obrigatório que todo veículo tem que ter, chamado triângulo. O triângulo nós vamos colocar na via pública, certo? O triângulo. O botão, que lá dentro do painel, pode estar de acordo com a conveniência do fabricante. Vamos pensar no veículo da Fiat. O veículo da Fiat, por exemplo, ele vai estar nas imediações do volante. Você tem o volante aqui, vem com a mão e corre nele aqui. Você chega na Ford e está na lateral. Então, existe uma variabilidade de posicionamento deste componente, tudo bem? Não importa, quando você aciona ele, ele não habilita as luzes laterais. Então, quando você liga a vulgarmente conhecida como seta, que nós sabemos que existe o comando de seta, que está ali no painel, acionado do lado esquerdo, quando você habilita o pisca de emergência, as lâmpadas ficam intermitentes no eixo dianteiro, lateral, esquerda e direita, me ajuda de novo, e no eixo traseiro, lateral, esquerda e direita. Então, para você acionar o pisca de emergência, você aciona em situações específicas, não pode acioná-lo a esmo, com o veículo em movimento. E nós sabemos que ele é muito utilizado erradamente para estacionamento, quando na verdade deveríamos ligar as luzes de posição, principalmente no período de crepúsculo, no entardecer para o anoitecer, onde ocorre o quê? Uma mudança de luminosidade, que impede que a gente consiga enxergar o dimensionamento veicular em relação à sua largura, à sua altura e seu comprimento. Então, pisca de emergência, ou pisca-pisca, ou pisca-alerta. Agora eu posso sair do veículo. Por quê? Porque eu já comuniquei. Eu fiz o quê? Mantive a calma, estou olhando toda a cena e depois é que eu vou fazer a minha saída do veículo. Ninguém, tem que ficar bem claro isso, pode sair do carro pelo lado esquerdo. Somente o condutor. Então, quando você abre a porta e libera as pessoas para saírem pelo lado esquerdo, abertura de porta sem cautela dá processo. Você responde por aquilo que está acontecendo dentro do seu veículo. Cada ocupante, vamos lá ajudar. Todo mundo, porque pela área da direita, só você que tem o espelho retrovisor da esquerda, sairá seguro pelo lado esquerdo e vai fechar a porta. Então você não pode parar no veículo na pista de rolamento. Qual é a área que nós sabemos em aulas passadas, estudos que nós já fizemos, que serve para a imobilização veicular? Não é a linha de bordo, pós-linha de bordo ou acostamento? Da linha de bordo para dentro, no caso para a esquerda, estaríamos na pista de rolamento. Então eu estou parando na pista de rolamento. Quando eu passo ali, tenho uma linha de bordo e vou para dentro dela, eu estou onde? No acostamento, área própria para situações de emergência, ligo o pisca-alerta e mantenho a calma. E vou falando para todo mundo que, olha, ligo o pisca-alerta e desligo os motores. Qual a finalidade dessa ação? Não ter nenhuma possibilidade de um elemento detonante, já que o motor ele explode. O que está acontecendo dentro do motor, que é uma máquina de combustão térmica, nós temos o quê? Explosões controladas. De repente a gente não sabe. Houve uma ruptura de um cárter, vazamento de óleo, houve uma ruptura, né, de alguma vedação do motor do cabeçote para o bloco, do bloco para o cárter. Então a gente tem que ter muito cuidado, nós não sabemos o que aconteceu. Então por isso é importante retomar o pensamento da CBMERG. Lembrar que ele faz a avaliação e a manutenção do quê? Da segurança da cena. Na sequência, qual é o número 2 agora? Onde nós vamos? No número 2.
Na 2 ele fala para nós garantir a segurança sinalizando o local do acidente. Olha a diferença. Ele falou o local. O que nós estamos sinalizando aqui? O carro, o nosso veículo. Tudo bem? O veículo que você está conduzindo, que você vai sinalizar. Então, na sequência, nós precisamos voltar lá atrás na aula de legislação. Quantas vias nós temos? 2. A classificação de vias, segundo o CTB, é via urbana e via rural. Vamos fazer a tabela aqui, ó. Vias urbanas e vias rurais. Quantas vias urbanas nós temos? 1, 2, 3, 4. Aqui nós temos a via local, coletora, arterial e trânsito rápido. Ora, cada uma delas tem uma placa regulamentadora que determina a velocidade máxima permitida para o trecho. Novamente a nossa R19. Aqui nós temos 2 vias, estrada e rodovia. A rodovia, nós temos a rodovia de pista simples e a rodovia de pista dupla. Por que nós estamos colocando dessa forma? Para que a gente possa reconhecer. Se eu estou dentro da área urbana, na cidade, eu vou fazer o quê? A minha sinalização com espaço suficiente para quê? Para a frenagem. Eu preciso do ponto que eu estou vendo o evento até o local onde está a sinalização conseguir a imobilização veicular. Então a frenagem, lembra do trabalho que nós fizemos? Nós temos o tempo de reação, o tempo de frenagem, o tempo de parada. Então reação mais frenagem é igual a tempo total de parada. Vou de novo, reação mais frenagem, me ajuda, Hector. Reação mais frenagem é igual a tempo total de parada. Por que não é só o tempo de parada? Porque ele pode estar paralisando, mas você está fazendo fechamento, conseguindo travar o motor e controlar toda a situação, senão você vai cometer uma ação invasiva inadequada. Aqui o que a gente quer? Sinalizar de modo que o ambiente nos permita fazer isso. Então, com a velocidade da via urbana, ela sofre variações de 30 km por hora, que mais? 40 km por hora, depois 60 km por hora e 80, que é o último, 80 km por hora. Nós não vamos colocar as velocidades, sabemos que nós estamos fazendo aqui, na ausência de uma sinalização regulamentadora, nós ainda assim sabemos quais são os limites de velocidade máxima. Então aqui, eu vou trabalhar com passos. Para quê? Para fazer um comparativo. Se são 30 km por hora, e eu vou fazer com que 1 km seja equivalente a 1 metro, uma passada larga de um adulto, o que eu vou colocar aqui? Né? 30 passos longos. Só que não está chovendo. Está em dia o quê? De boa visibilidade, não está à noite. Então aqui são 30 passos longos. Aqui nós temos a via coletora, com a velocidade de 40 km por hora. Então são 40 passos longos. Mais uma vez, em situação de boa visibilidade, boa iluminação, pavimento seco, tudo isso que nos ajuda, nos contribui para efetuarmos o elemento 2, que a gente já vai colocar aqui, que é a sinalização. Então 60 passos por quê? Porque nós estamos falando da via arterial, onde foi o evento, infelizmente, do Jonathan, que aconteceu na principal, com o quê? Uma estrada de chão, que nós vamos ver já já, que a estrada tem a mesma velocidade de quem? Da via arterial. Estrada de chão, a máxima permitida é 60 km por hora. Então são 60 passos longos que eu devo sinalizar nela. Para quê? Para dar tempo do outro condutor ter uma reação, conseguir frear a tempo e não chegar até o local do sinistro, vitimando mais pessoas. E o último da via urbana, qual seria? 80 passos longos, por se tratar de uma via de tráfego expresso. Nós sabemos que existe também o auxílio da Polícia Militar, e aqui vamos colocar, nós temos a CBMERG e a nossa PEMERG, Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Qual o acionamento da PEMERG? 190. Tudo bem? Então, qual o papel da Polícia Militar? Ela tem, claro, papel de policiamento ostensivo. Nós vamos estar atuando naquela via como um batalhão de patrulhamento de vias expressas, BPV. Nós conhecemos o BPRV, que está muito mais presente no nosso tráfego rodoviário. Tudo bem? O número de acionamento da central é o mesmo. Agora vamos para a rodovia. Na rodovia nós temos as rodovias monitoradas pelo patrulhamento do BPRV e temos também pela PRF. Então aqui eu vou colocar
rodovia de pista dupla e rodovia de pista simples. 100 passos longos para rodovia de pista simples. Como que é? Pista seca, mais uma vez, boa situação climática, não é isso? Boa visibilidade. E 110 passos longos para garantir uma distância boa de frenagem. Então, na aula de hoje, o nosso foco não é o tempo de reação, o tempo de frenagem, mas nós não podemos abrir mão dessa informação lá da aula de direção defensiva, porque todos os sinistros que nós vimos foram, ou a maioria dá a entender que decorrem do que? Da má percepção do condutor ao fazer qualquer uma das manobras, que acabou resultando em quê? É acidente? Nós podemos dizer que não foi acidente. Como é que é a nomenclatura agora segundo a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas? Sinistro de trânsito e não mais acidente. Acidente é algo evitável. Existem acidentes evitáveis e acidentes inevitáveis. O sinistro, nós temos ele catalogado. Existe um material de cartografia do Corpo de Bombeiro Militar do Rio de Janeiro, onde a CBMES está pedindo o quê? Auxílio à população para que ela saia da faixa da esquerda, liberando quem? A faixa para que ele possa passar nela. E o que o condutor faz? Ele deixa de fazer a ação de deslocamento? Não, ele faz. A gente sabe o que as pessoas fazem. Mas elas vão um grupo para a direita, depois um grupo para a esquerda e a ambulância ou a viatura fica travada no meio. E nós precisamos contribuir para o trabalho dos nossos guerreiros, sejam eles todos, para que eles possam chegar mais rápido, com brevidade, até o local do evento, do sinistro, para que ele possa resguardar as vítimas.